Então, o capítulo de hoje é o capítulo 23, Saber Ouvir. O último capítulo foi o bônus hora, né? Em que o André Luiz estava continuando aquela conversa agradável com a Dona Laura. Primeiro o Lísias, né, e os outros saíram, ele ficou, conheceu a neta da Dona Laura, começou uma conversa sobre a família, né, as famílias ali no plano espiritual. Agora sobre o bônus hora, entendendo que existe uma necessidade de cumprimento de horas mínimas, né, de trabalho ali, para que eles pudessem adquirir alguma coisa, mas a maior aquisição que eles acabam tendo não é essa contagem, né, de tempo que acaba fazendo com que eles possam ter uma residência, né, um lar ali no nosso lar, ou benefícios como ir num local de ambiente com os amigos, como o Lísias tinha ido, mas que o principal benefício que eles recebiam trabalhando era a aquisição pessoal, espiritual, que isso era algo que eles daria condições para que eles seguissem para os próximos cursos, os próximos aprendizados e tudo mais. E aí com isso eles conversando ali é que inicia o 23º capítulo, que se chama Saber Ouvir. Então começa o capítulo dizendo assim: intimamente, porque no fim do último capítulo eles ouviram a chegada, né, dos rapazes ali de volta, do Lísias e as irmãs e tudo mais. E aí começa a lição aqui, o capítulo, dizendo assim: intimamente lamentei a interrupção da palestra, que ele tava tão agradável a conversa com a senhora Laura, ele estava aprendendo tanto, né, que ele, no fundo, até ficou lamentando, porque não ia continuar aquela conversa. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Quer dizer, aquilo tudo dava, de certa forma, um sustento a mais do que ele estava sentindo de necessidade ali no íntimo, né? Mas aí Lísias chegou. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Falou: Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito: Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar desses sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros de flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entregue entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Então, o que ele está falando aqui, na verdade, né, que o que o Lísias está convidando ele a fazer, que é simplesmente ver à noite, né, o luar, principalmente, que era diferente do que ele estava acostumado ali no ambiente do hospital, que era envolvido por prédios, por grandes árvores, né? Então, a natureza ali no local era diferente, e ali, naquele local onde era a casa do Lísias, da mãe dele, né? Mostrava que provavelmente ele tinha uma visão melhor desse luar do céu. E foi isso que ele foi convidado a ver. É importante que a gente considere, mais uma vez, com relação ao que a gente vem discutindo várias vezes no nosso lar aqui, que o nosso lar ele é um ambiente de um padrão vibratório e diferente aqui da Terra, né? Por isso que nós não vemos, mas ele está envolto na crosta terrestre. Então não é um lugar distante, não é um outro planeta, não é um lugar diferente. É o mesmo ambiente da Terra, somente em planos vibratórios diferentes, né? Então o luar que ele estava indo ver era da Lua, que a gente também contempla aqui na Terra. O Sol, quando ele fala que vê o pôr do Sol, o nascer do Sol, e as plantas, né? Tudo que ele tem descrevido é o que mostra para a gente que o plano espiritual ele só está numa vibração diferente, mas que é o mesmo ambiente, o mesmo local. Então aí ele foi chamado a contemplar esse luar, né? A natureza ali naquele local. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem.
Então, as árvores, as plantas, as flores, as glicínias são flores que a gente conhece aqui na Terra, né? Então, lá também ele estava mostrando, falando para a gente que as flores que ele estava vendo eram glicínias também. Lírios de neve matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice. Pareciam taças de caricioso aroma. Então, descrevendo mais uma vez, ele fornecendo detalhes para a gente do mundo espiritual, para a gente entender que é mais material do que o que a gente possa imaginar, com uma densidade diferente, uma vibração diferente, mas com tudo que a gente tem aqui também do lado de lá. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Então, André Luiz estava deslumbrado com aquilo tudo que ele estava vendo. E ele descreve também a respiração dele, né? Mais uma vez mostrando que o corpo espiritual, o perispírito, tem pulmão também. Então, respirando, sentindo as ondas de energia nova penetrando o ser, com aquela inspiração profunda que ele estava fazendo ali, nessa presença, né, do luar da natureza. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Então ele estava encantado e falando que ele nunca tinha sentido aquilo que ele estava sentindo naquele momento. A paz que ele estava sentindo naquele local, naquele momento, naquele luar, era diferente de tudo que ele já tinha sentido. E aí o Lísias explica o porquê que é diferente, né? O porquê que a vibração, porque a paz, ela é numa plenitude diferente. Então o companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Então essa frase aqui faz com que a gente entenda e reflita sobre muito do que acontece no nosso dia a dia, e principalmente aqui no plano encarnado, né? Nós muitas vezes não sentimos essa harmonia, essa paz, essa sensação, né, de bem-estar. Porque aqui nós temos assim uma variada gama de tipos de espíritos encarnados, todos ao mesmo tempo, então convivendo entre si. Então, desde os que são mais voltados ao bem, aos que são mais neutros ou talvez equilibrados, tanto a parte do bem quanto a parte do mal, e também aqueles que já são mais tendenciosos às vibrações ruins, às vibrações de baixa nível, de baixo nível, né? E então faz com que na Terra a gente não consiga sentir de maneira mais íntegra o que ele estava sentindo ali. Porque o Lísias está justamente explicando que existe um compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia. Então aqui mostra também que nem todos ali são perfeitamente equilibrados. Mas todos os que são, o que provavelmente é em grande número, talvez a maioria, isso não fala ali, existe um compromisso entre eles de não emitirem nenhum pensamento contrário ao bem. Quer dizer, qualquer pensamento que possa ser emitido contrário ao bem já faz com que aquele padrão vibratório quebre, desça de nível e aí a sensação não é a mesma. Então, esse compromisso que os habitantes do nosso lar, em condições, conseguem fazer o tempo todo a manutenção da vigília com relação a esse pensamento que eles emitem, faz com que o ambiente do nosso lar seja completamente diferente, se mantenha num nível, num estágio mais elevado. Isso me faz lembrar o que muitas vezes nos é solicitado em reuniões mediúnicas, principalmente no que aconteceu nessa fase da pandemia, para que nós mantivéssemos o nosso padrão oratório sempre em nível elevado, para que ajudássemos a elevar o padrão também vibratório do planeta, que caiu consideravelmente com a questão da pandemia, com os temores, né, as dúvidas, as incertezas, a oscilação com relação à fé de muitos
dos cristãos, né, infelizmente. Mas por isso essa é uma solicitação àqueles que entendem, àqueles que podem continuar mantendo esse padrão. E ali no nosso lar, isso está num nível diferente. Então, e é por isso que o André Luiz relata isso que ele estava sentindo ali naquele momento. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Então, por conta disso, porque nós, quando fazemos uma oração, ou quando nós frequentamos um ambiente de oração, não necessariamente num centro espírita, pode ser em qualquer ambiente religioso, ou mesmo dentro de casa, numa oração, no lar, com a família, ou até mesmo sozinho. A vibração que a gente faz no momento de uma oração faz com que nós nos sintamos bem. A gente sabe que recebe um benefício, né, algo que vem do alto, que nos mantém, nos estabiliza. Mas ali o que ele está falando é que a sensação do ambiente ali no nosso lar é quase como se fosse de uma prece constante. Eles tentam manter o padrão vibratório, sempre voltados a essa confiança, essa fé, e esse padrão faz com que se mantenha a sensação de bem-estar, né, de equilíbrio e de paz que se alcança num momento de oração. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Então, aqui está explicando que é uma questão de manutenção de vibração, de pensamento, principalmente, que faz com que nasçam essas vibrações de paz que o André Luiz está relatando, que ele estava presenciando ali naquele momento. Aí ele segue. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Então, eles presenciaram, vivenciaram, né, esse momento ali fora. O André Luiz acabou se aproveitando disso, né? Se embebeu dessa luz, dessa vibração, e logo em seguida entraram na casa e o Lísia se dirigiu a um aparelho. É um aparelho que ele fala que se parecia com os aparelhos de rádio, que é o que existia na época, inclusive, que o mundo, né, no ano de 1940 e alguma coisa, na década de 40, era conhecido como um aparelho de rádio. E é o que ele está fazendo a comparação, para que nós entendamos, né, algo semelhante a um aparelho receptor de ondas radiofônicas que o Lísias estava se dirigindo ali junto com o André Luiz para provavelmente ligar o aparelho. E aí o André Luiz ficou curioso, né? Aguçou-se-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas? O amigo esclareceu. O André Luiz sempre ainda com aquele vazio dentro dele, né, com relação à necessidade que ele tinha de informações, do convívio com os que ele deixou para trás, ali encarnados, né, a esposa, as filhas, o filho e tudo mais, acendeu uma certa luz, né, de esperança dentro dele e perguntou. Na verdade, estava com essa curiosidade e o Lísias responde. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que a da esfera da crosta. Então, o que eles captam ali naquele rádio são vibrações de esferas de forças vibratórias um pouquinho mais sutis, né? Mais delicadas do que as ondas radiofônicas da Terra. Mas o André Luiz, ainda não muito satisfeito, pergunta: mas não tem recurso para conseguir captar as ondas que vêm ali da Terra, né? E indaguei: para recolher as emissões terrestres? Então ele estava ainda buscando de alguma maneira conseguir notícias. Sem dúvidas que temos elementos para fazê-lo, em todos os ministérios. Então, apesar de, naquele momento ou naquele aparelho, eles não irem fazer essa audição, né, ouvir qualquer tipo de informação que viesse da Terra, o Lísias esclarece para o André Luiz. Eles têm como fazer isso ali em nosso lar.
A espiritualidade tem como, nas colônias espirituais, ali no nível do nosso lar, ou talvez até mais elevadas, tem como se sintonizar com o que está acontecendo na crosta e receber essas informações do que o André Luiz ali está perguntando. Em todos os ministérios, inclusive, ele fala. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. Então ele falou assim, apesar de termos esse recurso, atualmente o que a gente precisa fazer aqui com relação ao que a gente está vivendo é essencial. Então não devemos nos desviar a atenção com o que não é o essencial nesse momento. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior, quer dizer, citando já alguns dos afazeres deles ali. Então, a programação do serviço necessário, aquilo que eles têm que cumprir, executar, fazer ali com relação às obrigações assumidas na colônia. As notas da espiritualidade superior, quer dizer, aquilo que vem de informação, de instrução, de oração do alto, da espiritualidade que está nos planos acima. E os ensinamentos elevados vivem agora, para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. Então, não é o foco, não é o essencial, não é o mais importante para os espíritos desencarnados, principalmente aqueles que estão em condições melhores, como já num ambiente como no nosso lar, não é o foco principal do que eles deveriam se ater. E se a gente prestar atenção, é exatamente o contrário com o que acontece num ambiente como o do umbral. Se o umbral é uma zona onde se esgotam os resíduos mentais de apegos exagerados ao que a gente tem aqui na crosta da Terra, ele é justamente um ambiente onde ainda não conseguiu se desligar. Se nós desencarnamos, é porque nós temos que seguir para o próximo estágio. É porque se encerra o que a gente tinha que cumprir, aprender, vivenciar aqui. Então, quando a gente passa de nível, a gente tem que deixar para trás e seguir adiante. Da mesma maneira que Jesus fala, né? Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Então, aos encarnados, o ambiente e as preocupações e a vida encarnada. Aos desencarnados, a necessidade de se seguir adiante, de se associar à espiritualidade superior e cumprir aquilo que está programado, aquilo que é útil, que é benéfico para eles. Os que ficam no meio do caminho, os que não conseguem seguir esse programa essencial para aqueles que já cumpriram o tempo na Terra e não se dão por feliz por se afastarem do ambiente da Terra, ficam nessa zona transitória, que é o que é chamado umbral. Então, o umbral é justamente isso, é para aqueles que ainda não conseguiram se desvencilhar e seguir adiante. Mas para eles não. Tem que ser diferente, por isso que eles têm, de alguma maneira, essas informações limitadas com relação ao que tem na Terra, para que não interfira nisso, para que não atrapalhe, para que não perturbe as emoções, os sentimentos, os pensamentos, né? As lembranças não perturbem o que eles têm que fazer dali para frente. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquirir de pronto. Quer dizer, ele está vendo que o Lísias está falando faz sentido. É justo, ele concorda. Mas, como ele ainda assume, ainda apegado ao ambiente doméstico, ele perguntou novamente: será tanto assim? Será que não está sendo exagero, né? Ele quis dizer. Será tanto assim? E os parentes que nos ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Será que a gente tem que esquecer e seguir adiante? Já esperava essa pergunta. Então, Lísias já sabia que ele ia seguir ainda com a mesma pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. Então, falando, mostrando que isso ainda é, infelizmente, uma característica daqueles que frequentam, que habitam os círculos terrestres, né? Os encarnados ainda se viciam nessas situações.
A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Quer dizer, o exagero do apego a um tipo de sentimento é um mal comum a quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Então, todos queremos que aquilo que nos é importante fique para mim, ou ainda que eu tenha aquilo como foco principal do meu dia a dia e tudo mais. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Então, o que ele está falando é justamente que quando nós estamos encarnados, principalmente, aqueles que ainda não conseguiram se desapegar desse vício, né, dos sentimentos, aqueles se apegam demais ao ambiente familiar, principalmente, aqueles que são seus parentes, seus relacionados, né, seus irmãos mais próximos, até com parentesco de sangue, ou aqueles que são mais importantes para nós, né? E aquilo fica algo que nos afasta da verdadeira fraternidade. Então, vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Quer dizer, nós tentamos até ensinar ou pregar a necessidade do amor fraterno, do amor igual a todos os irmãos que nós vivemos aqui como uma irmandade, mas a gente ensina, a gente fala da boca para fora, isso muitas vezes é muito bonito. Mas na hora em que chega um testemunho pessoal, a hora que nós precisamos demonstrar que nós realmente conseguimos enxergar a todos de maneira igual, aí nós somos apenas solidários com os nossos mais próximos, né? Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Então, olha o que o Lísias está falando aqui, né? Que antes não era assim como ele está descrevendo agora. Agora eles não têm acesso. Mas lá no mundo espiritual, no momento em que eles estão vivendo. Porque no início da colônia, quando o nosso lar começou a ser formado, a gente viu em outros capítulos, né? Quando os primeiros europeus, né, que estavam aqui já no Brasil, começaram a desencarnar, eles começaram a também se deparar no mundo espiritual com o ambiente espiritual dos indígenas, dos primeiros moradores daqui, e aí começaram a formar os primeiros núcleos, né, as primeiras colônias espirituais de desencarnados estrangeiros. E isso foi se formando, isso foi crescendo, isso foi se organizando com o tempo, com as experiências de cada um que desencarnava e que acrescentava, né, ou se incluía como cidadão dessa nova colônia. Do mesmo jeito que aqui na Terra existe um progresso, uma luta por parte dos cidadãos, por parte dos governantes, para que se melhore a estrutura, se melhore os hábitos, ali no plano espiritual não é diferente. E não foi diferente. E antes, então, o que ele está falando é que no início da colônia, ali no nosso lar, todas as moradias, todos os ambientes domésticos, os lares, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Então, eles tinham essa comunicação, esse intercâmbio, essas notícias diretas do que ainda aconteciam na Terra. Então, eles não estavam totalmente desligados. O que, como eu já falei, não é condizente com um plano superior, né, com um plano espiritual mais elevado. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Então, todos os desencarnados viviam aflitos, não suportavam a ausência de notícias.
e por isso tinham essas notícias. Do ministério da regeneração ao da elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Então, olha, mostrando o como era e a consequência do que era. Então, apesar deles terem essas informações, vivia-se em constante guerra nervosa. Então, a mente, o pensamento, a vibração daqueles que estavam ali morando não estava na paz que o André Luiz acabou de relatar, que ele estava presenciando ali naquele local que ele foi ali fora com o Lísias. Então, a vibração era de angústia, era de a flor da pele, os nervos à flor da pele. E aí Lísias ainda segue explicando: boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. Então eles reconheciam que aquilo não andava bem, que aquilo de certa forma estava prejudicando essa sequência no mundo espiritual de todos aqueles que estavam habitando ali na colônia. E aí então, há 200 anos antes do que eles estavam ali vivendo, então mais ou menos no ano de 1740 ou início do ano de 1700, né? Os ministros da União Divina, juntamente com a governadoria, né, decidiram que aquilo tinha que ser mudado. O ex-governador, então o governador que viera antes, que estava fazendo a sua ação antes, né, do governador atual, era talvez demasiadamente tolerante. Então ele deixava demais, era um bonzinho, sem saber o que era o ideal para eles, né? Então um bonzinho que não tinha pleno conhecimento do que era o mais proveitoso, o mais correto, para que eles seguissem evoluindo. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Então, olha isso falando, o que está falando aqui, né? Que a bondade, quando não tem o senso da justiça ou do correto, da moral, ela acaba se desviando e provoca indisciplinas e quedas. E era o que estava acontecendo, então, com essa permissão do acesso às informações àqueles que ainda estavam na Terra. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Quer dizer, inúmeras vezes chegavam informações do que estava acontecendo aqui na Terra, aos que estavam ali no plano espiritual, no mundo ali do nosso lar, e aquilo desequilibrava totalmente o ambiente e, como falava, colocavam essas famílias em polvorosa, numa agitação, num desequilíbrio emocional, que isso levava eles provavelmente a uma queda, como fala, né? A indisciplinas e quedas. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, quer dizer, qualquer coisa que acontecia na Terra, que tinha relacionamento direto com alguns dos habitantes ali do nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Então, aquilo que era vivido ali embaixo se transportava lá para o ambiente. Então, era como se fosse uma extensão do mundo encarnado, no mundo espiritual, com as mesmas aflições, com os mesmos problemas, com tudo o que tinha de desequilíbrio permanecia do lado de lá, com a diferença só que não estava com o corpo físico, né? Não estavam encarnados. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral. Então, aqui justamente o que nós comentamos ali no início do capítulo, que nós discutimos sobre isso. O ambiente que ainda está apegado demais aos problemas envolvidos com a crosta, com os encarnados, não é condizente com um plano espiritual mais elevado. Então, o nosso lar não deixava de ser de maneira inteira, né, de maneira completa, como mais um departamento do umbral, que propriamente zona de refazimento e instrução. Então, hoje, o nosso lar, nós sabemos que está nessa fase, nessa faixa de transição,
principalmente o ministério, né? O ministério do auxílio e da regeneração são os dois que estão mais diretamente ligados com as zonas umbralinas mesmo. Mas ele é uma colônia atualmente de refazimento de instrução. Então pega os espíritos que estão recentemente saindo do umbral, refaz esses espíritos para que eles se reequilibrem e recebem instruções ali naquele local para que possam ou subir ou voltar a uma nova encarnação. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Então, a partir desse momento, foi proibido. Do mesmo jeito que nós vimos também uma evolução com relação às questões alimentares, com relação a uma série de coisas ali no plano espiritual, agora também a governadoria interferindo e proibindo o intercâmbio generalizado. Quer dizer, não seria qualquer um que teria mais acesso ao que estava acontecendo na Terra. Eles teriam um limite, um bloqueio. Que, aliás, se nós prestarmos atenção, é exatamente o que está acontecendo com o André Luiz. O André Luiz, desde que chegou ali no nosso lar, ele quer saber notícias do que está acontecendo na Terra e até agora isso ainda está sendo afastado dele. Delicadamente, com todo cuidado possível, sem nenhum tipo de imposição mais violenta ou que frustre, mas gentilmente todos os que ele tentou desviaram o assunto, falaram que não era o momento, justamente porque já entendem que isso seria um prejuízo para o André Luiz. E aí, só que ele, o Lísia segue ainda explicando, quando isso foi dado como instrução do plano espiritual, da governadoria, houve luta. Do mesmo jeito que na questão da alimentação. Vocês se lembram que durante muito tempo, né, muitos anos, se levou para que se conseguisse instalar essa mudança. E aí todos entenderam que realmente era para benefício deles, mas aqui também existe sempre um relutar, né? Existe uma resistência por parte dos habitantes ali, que tem o seu livre-arbítrio, tem a sua opinião, e acham que, na verdade, a governadoria pode estar enganada. E não acatam, e houve resistência, houve luta. Mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos. Então, exatamente o que acabei de falar ali atrás, que é necessário que quando alguns partem, sigam com aqueles que já estão do lado de lá. E os que ficam, sigam enterrando ou sigam cultuando aquilo que é da matéria. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então, aí, nesse quesito, parece-me, né, que o governador conseguiu talvez convencer a toda a colônia ali de maneira um pouquinho mais tranquila do que na questão da alimentação. E aí o André Luiz ainda segue. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Então André Luiz entendeu tudo, mas fala assim: mas eu estou aflito. Se eu souber notícias, eu não vou ficar mais em paz, eu não vou ficar mais tranquilo. Eu não estou bem, eu preciso dessas informações para ficar bem. Essas informações não me dariam essa tranquilidade? Lísias, que permanecia junto ao receptor, quer dizer, ele ainda estava. Os dois estavam ali do lado do radinho, tudo isso começou por conta da história do radinho, né? Mas ele ainda não tinha nem ligado e Lísias ainda continuando a explicar para o André Luiz. Como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Então aí o Lísias já exemplifica diretamente para o André Luiz, tentando trazer ele para a realidade dele mesmo. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Então, o que o Lígia está perguntando para o André Luiz? Você acha que você está preparado de verdade para manter
a serenidade que você está buscando. Você está falando que você não está tranquilo, mas você manteria serenidade, esperando com fé, confiança que Deus está no comando e agindo com os preceitos divinos. Quer dizer, você vai se manter equilibrado e ainda agindo como Deus espera de nós dentro desses preceitos divinos. Se você soubesse que um filho seu está mentindo sobre alguém ou está sendo caluniado por alguém, você conseguiria ver essa cena de um filho aflito, de um filho passando por um problema mais sério ali. E você ia ficar tranquilo? Porque você quer notícias para saber, provavelmente, que eles estão bem. E se eles não estiverem? Porque na Terra a gente sabe que todos nós estamos ainda sujeitos às mais diversas formas de provações, de testemunhos, de quedas. Então você está pronto, André, para ouvir notícia ruim? Se você tiver notícia ruim? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Então, mais uma vez, outro exemplo que o Ulisses está falando. Se algum parente seu tivesse sendo preso como criminoso, você tem certeza que você teria força para se manter tranquilo frente a uma situação como essa? Porque é natural, né? Na ansiedade do André Luiz, ele queria notícias, mas crente de que ele queria ser tranquilizado. Se me fala que está tudo bem, mas e se não tiver? Você vai conseguir se manter equilibrado? E aí o André Luiz percebeu, sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Então, Ulisses agora está concluindo para ele. Se você fosse levar auxílio de verdade e o auxílio justo, porque às vezes a gente tenta auxiliar de maneira a proteger aqueles que você ama. E isso, independente se você acaba muitas vezes prejudicando alguém que talvez esteja correto, mas você quer proteger alguém que você gosta, alguém que você ama, alguém que é da sua família. Então, se você não tem condições de levar um auxílio justo, então aí nós não devemos procurar esse tipo de notícia. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Então, ninguém, o que agora ele está deixando também como conclusão para o André Luiz e para nós? Ninguém com o sentimento desequilibrado ou com o raciocínio também desequilibrado consegue auxiliar com justiça. Todos vão nesse desequilíbrio acabar pendendo de maneira desequilibrada para um pior desfecho daquilo que a intenção inicial era até nobre, era de levar a ajuda. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Então, se nós não estivermos preparados para lidar com determinadas situações, é indispensável que antes de sermos submetidos a essas situações, que nós nos preparemos convenientemente. Então, o que eles fazem lá com esse tempo afastados dessas informações ou dessa presença é trabalhar o equilíbrio. Nós vamos ver mais para frente, no capítulo ainda um pouquinho mais adiante, a história que a Narcisa, uma outra que faz parte aqui do livro do Nosso Lar, conta que ela hoje trabalha ali num dos ministérios, né? Trabalha extremamente devota, mas ela reconhece que por um pedido de um dos ministros ali do Nosso Lar, ela reconhece que ela está trabalhando num período de 10 anos para conseguir se reequilibrar emocionalmente para depois poder conseguir aquilo que ela gostaria. Então é necessário, é indispensável a preparação conveniente
antes de novos contatos com as situações que ainda muitas vezes nos desequilibram. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas, nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Então, esse intercâmbio, essa presença mais direta entre os desencarnados e encarnados, ela seria desejável e ela acontece quando acontece um sentimento de amor espiritual equilibrado entre essas partes, né? Principalmente a do plano espiritual. Porque aqui está tentando levar auxílio, porque os que estão encarnados muitas vezes ainda estão em desequilíbrio. Mas ele fala também dos encarnados aqui, mas uma esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio. Então, se eles não conseguem dominar as próprias emoções e vivem ainda nesses altos e baixos, né, dessas dominações e apegos de ordem material, eles não têm condições, então, de lidar com esse tipo de situação. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Então, para evitar quedas maiores, isso é afastado temporariamente. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual o seu pai? Não gostaria de comunicar-se com ele? Estou falando, mas Lísias, você que tem um pai, né, que está encarnado, você não gostaria de se comunicar com ele? É uma pessoa que é querida, né, do seu coração. E Lísias fala, sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Então, Ulisses falou, é claro, todos nós sentimos a falta, a separação de alguém que nós amamos ou que queremos bem. Mas eles ali entendem e se submetem que quando eles merecem essa alegria, eles têm permissão para visitar, porque senão seria prejuízo. E isso acontece tanto pelo merecimento do plano espiritual, que podem visitar ao plano dos encarnados, quanto, olha como fala, quanto se trata de qualquer expressão do intercâmbio entre ele e nós, verificando-se o mesmo, quer dizer, o pai dele encarnado também por merecimento, ele também pode, no sono, né, no ambiente do desprendimento durante o sono, ele também pode presenciar ou visitar eles ali no plano espiritual. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Então, aqui, mais uma informação que deixa muito claro para a gente também, que mesmo eles ali, com condições melhores, de equilíbrio e até talvez de merecimento, eles reconhecem que são ainda muito falíveis em relação até com relação à interpretação de determinadas situações. Por isso, eles necessitam recorrer aos órgãos competentes. Então, por isso, eles recorrem aos que são superiores a ele, que são quem conseguem determinar a oportunidade que é mais adequada para que aquilo aconteça, ou o merecimento, se realmente é merecido aquilo que está sendo pedido, e se tiver o merecimento, aí por ordem superior eles podem fazer aquilo. Para esse fim temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que, da esfera superior, é possível descer à esfera inferior com mais facilidade. Então, aqueles que moram
nos planos mais elevados, eles conseguem fazer isso, essas visitas aos planos mais inferiores, com mais facilidade do que deles ali nessa faixa, onde ainda são muito inconstantes ou ainda estão sujeitos a essas vibrações que podem fazer quedas. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. Então, aqui está falando justamente que os do plano superior, como eles têm um acesso mais fácil, porque eles já não têm mais a mesma suscetibilidade a quedas, nesses planos ali mais baixos, nas zonas mais baixas, existem então algumas leis que regem, algumas coisas que são impostas para que eles não se percam nessas tentativas ou nessas intenções. É tão importante saber falar como saber ouvir. Aqui está o título, né, do capítulo de hoje, saber ouvir. Então a lição de hoje, esse capítulo de hoje, o que o Lísias está falando, é que do mesmo jeito que é muito importante nós sabermos o que falar, como falar, para que aquilo seja proveitoso, aqui está muito claro que não só o falar, mas o ouvir também. Dependendo do que a gente ouve, dependendo do nosso estado, do nosso estágio, dos nossos apegos, das nossas fraquezas, o que a gente ouve não nos traz benefício. Então, por isso que ele está falando. É importante saber falar e também saber ouvir. Se eu não sei ainda ouvir com proveito, aquilo é afastado do meu dia a dia, porque a espiritualidade, elas velam por nós. Elas não querem a nossa queda, não querem que nós nos enrosquemos ainda mais. Então, eles nos privam de determinadas situações que causariam um prejuízo ainda maior. Nosso lar vivia em perturbações, porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Então, por isso que o nosso lar antes vivia um transtorno psíquico muito grande, porque eles não conseguiam lidar de maneira adequada com aquilo que eles estavam ouvindo do que estava acontecendo ali no plano encarnado. Aí termina, então, o que o Lísias fala para o André Luiz e agora ele se convence, né? Calei-me vencido pelo argumento ponderoso. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro abriu o controle de recepção sob os meus olhos curiosos. Então, ali nós recebemos agora, né, a lição desse capítulo com relação a entender que algumas coisas não têm proveito e por isso talvez nos é afastado. Mas agora sim que o Lísias vai ligar o aparelho. Porque o André Luiz entendeu, se deu por convencido, né? E o próximo capítulo, então, nós vamos começar a ouvir o que é que sai ali naquela recepção daquele radinho. Certo? E aí, então, com isso, encerramos esse capítulo. O capítulo Saber Ouvir, capítulo 23 do livro O Nosso Lar. Então, no próximo capítulo, nós vamos dar sequência aí ouvindo o que é que o aparelho aí tem para nos trazer.